Olá pessoal, tudo bem? Shalom a todos. Esse aqui é o terceiro vídeo desse curso. Na verdade, que deveria ser uma aula aqui só sobre a vida eterna e salvação da alma, que é uma dúvida muito comum dentro da vida e cultura judaica, que é o nosso curso aqui que a gente está fazendo. Ainda tem outras aulas que a gente colocou, Leviatã, Satanás, são alguns temas de curiosidade desse curso, dessa linha editorial, tá? A gente tem vida após a morte, pós-vida e jornada da alma, alma do dinheiro, que também já está pronto também. Esse aqui já até vou colocar como pronto também, que já está lá, já tem duas aulas sobre isso. Quer dizer, tem uma aula, devo fazer uma segunda aula só sobre isso. É um tema que é muito rico, embora seja curto, é interessante. A alma do dinheiro, não sei se você sabe que existe uma energia vital de alma no dinheiro e anjos do dinheiro, né, por assim dizer, já nesse conceito de energia. Então é um conceito bem amplo e interessante para a gente poder falar. O segredo dos nomes sagrados, tá? Que é uma questão que também é interessante para a gente poder falar, ter muita curiosidade sobre isso. E era messiânica e Mashiach, que é uma coisa que eu já tenho um playlist no canal no YouTube falando sobre isso, mas eu acho que precisa de um curso mais bem estruturado. E lá a gente usava uma apostila baseada num livro e agora a gente vai fazer uma coisa mais bem estruturada e mais simplificada. Beleza, voltando aqui para a aula de hoje, tá? Onde a gente tinha continuação, o que significa perder Olam Haba? Existe esse conceito no judaísmo, então muita gente não sabia, na verdade é uma coisa que até judeus ignoram, e eu olho assim e falei, puxa, eu não tinha certeza sobre isso, sobre esse assunto, né? E é uma coisa que a gente não fala. Mas eu lembro assim vagamente, lembrava antes de começar o estudo, que alguns rabinos falavam sobre isso, e eu falei, mas isso existe? E eu falei, eu ficava confuso, pô, isso existe ou não existe? Então a gente vai se aprofundar aqui hoje, tá? Perder o Olam Abá não é o mesmo que ir para o inferno. São conceitos muito diferentes. E até eu já falei no vídeo anterior que para o inferno pode ser uma coisa boa, tá? Hasbe Shalom, longe de nós. Mas eu quero que você entenda um conceito judaico, bíblico, de onde sai o conceito do Gehinnom, que é bem diferente da palavra inferno no português. E aqui vamos substituir aqui por Gehinnom. Eu acho que é assim que se escreve Gehinnom, depois eu vou dar uma pesquisada, mas eu tenho quase certeza que é isso, Gehinnom. E eu sei que algumas pessoas de teologia de outras religiões já ouviram falar dessa palavra, mas descartam completamente o conceito do Gehinnom e usam o inferno no conceito grego-helenista, tá? Eu até tinha um exercício que eu vi um rabino falando uma vez, se você for pesquisar ou fechar os olhos ou pesquisar na internet o que é o Satan, né, a referência vai ser o mesmo que o Hades, né, a referência descritiva do Hades, né, do conceito grego. Isso é um pouco da diáspora o que fez com o conhecimento sobre questões bíblicas, sabe? Você se perde a referência, mesmo entre judeus, você acaba perdendo a referência do que é. Então isso também até o Rav Kook fala bastante sobre isso, de você perder a referência do povo, você começar a ter referência de outras, enfim, de outras religiões, por assim dizer, tá? E aí eu vou ter que fazer um só sobre, vou ter que vir aqui fazer uma aula só sobre inferno. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, inferno. Aqui eu vou colocar Gehinnom. Gehinnom, que é um conceito que provavelmente é importante a gente falar sobre, enfim, trazer imersão para a revelação realmente do que significa dentro do conceito da cultura judaica. E trazer a referência bíblica de por que não é uma coisa negativa e é uma coisa boa. E vou falar para vocês que não é um castigo, mas é um processo de refinamento. Significa não participar. Então, perder o Olam Abá não significa ir para o inferno, mas significa não participar da recompensa espiritual suprema, duelo com a Kadosh Baruch Hu. Isso é descrito como uma exclusão da presença divina, da separação da Shekhinah Hashem, é uma desconexão eterna com a vontade divina, ou seja, de não participar da fonte da vida, desculpa, a vontade não, da fonte da vida,
né? A fonte da vida é a Torá, né? Está escrito que a Torá, ela é a árvore da vida, né? Quando fala assim, a Moshe Rabbeinu, ele fala para o povo, se não me engano, em Devarim 28, Deuteronômio 28, ele fala: eu pus diante de você a morte e a vida. Né? Ele fala: hoje quando? Na entrega da Torá. Ele fala: hoje ponho diante de vocês a morte e a vida. Escolha a vida para que viva e a morte para que morra. Se não me engano, é assim que está escrito. Tá? E a vida ali, o que estava sendo entregue naquele dia? A Torá. Então, a Torá é a vida. E o contrário da vida é você se afastar disso, você está se aproximando do contrário da vida, que no caso é a morte. Então, a fonte da vida, a conexão com a fonte da vida é a Torá. Então, vou colocar aqui Meforash. Vou colocar aqui que é a Torá. Tá escuro que eu acordei de madrugada para fazer isso aqui. Então tá um pouco escuro, desculpa. Vamos lá. Um estado de aniquilação da alma, segundo alguns comentaristas, não é unânime, é uma aniquilação da alma, não faz muito sentido, e hoje a maioria concorda que isso não faz tanto sentido, mas é uma das opiniões, tá? O que faz mais sentido é a diluição da consciência cósmica sem individualidade, segundo o Rambam, que é o mais aceito. Aqui a gente vai parar um pouquinho, que foi aqui que a gente parou. A gente vai dar continuidade aqui nesse ponto, tá? Então vamos lá. Criação da alma. Então eu vou precisar me aprofundar um pouco nesse conceito, tá? Por que foi criada? Há um consenso geral que a alma foi criada. E aí eu não vou me ater, ainda tem isso, tá? Eu vi um comentarista falando que alma não é alma, enfim, e aí eu vou ter que entrar nos níveis da alma. Barmenam, que espera, eu vou precisar. Alma. Que é em seus 5 níveis. E aí a gente vai precisar falar sobre todos os níveis de existência da alma, especialmente da humana. Vai precisar, porque senão o conhecimento disso aqui vai ficar incompleto. A gente vai precisar horizontalizar todo mundo. Tá? Por que a alma foi criada? E aí a gente vai falar sobre Nefesh, Neshama, a gente vai falar sobre todos os níveis, Guf e etc. Acho que vai precisar entrar nesse embrólio, tá? Mas vamos tentar falar de forma simplificada. Vai faltar uma lacuna de um próximo vídeo, com um próximo conhecimento, mas é importante. Pelo menos temos um ponto de partida, tá? Então a alma foi criada de forma genérica, a gente vai falar aqui. A alma ela foi criada para que Hashem pudesse trazer Tzedakah e entregar a maior bondade existente. A maior bondade existente era Deus. Então, a gente só veio a existir porque Hashem queria fazer bondade. Hashem queria fazer Tzedakah não, Chesed. Botar entre aspas Tzedakah sim. A maior bondade do mundo, a melhor coisa do mundo é Deus. E ele queria dar Deus para alguém. E como só existia ele, existindo Hashem, Kadosh Baruch Hu, precisaria criar outros para dar essa bondade suprema. Porém, estes precisariam escolher receber ou não essa bondade. Por isso,
o livre arbítrio precisava existir com uma segunda opção de escolha. Tá, então a gente para aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Então o primeiro ponto é esse, tá? Hashem precisava criar alguém que não fosse ele. Só que assim, a única coisa existente no universo é Hashem, é Deus. Hashem é um. Hashem Echad. Hashem Echad. Ve Olam Echad. Então, Hashem é um e o mundo é um. O universo é feito de uma coisa só. Então, Hashem precisava criar. Então, precisava criar a ilusão de existir mais de um no universo. Na verdade, não sei se é ilusão, vou colocar ilusão muito entre aspas, mas a melhor tradução seria a imagem, a tselem, que eu vou usar tselem como referência. Que tselem? Tselem Elohim é a imagem de Hashem. E o tselem aqui é só uma aparência, tá? Então não é ilusão, estou colocando ilusão bem entre aspas, mas o tselem é a aparência de existir mais de um no universo. Então o que Hashem cria? Primeiro ele cria uma separação em números e em letras. Cria os níveis de existência mais baixos e separados e o mal. Então Hashem ele vai criando os números. Primeiro só há um, depois cria o 2, depois o 3, depois o 4. Depois ele vai criando espaços do Tzimtzum, né, do Big Bang, tá, por assim dizer. Ele cria essa ilusão de haver mais. Tudo isso saindo da própria energia de Hashem, da boca de Hashem, do fôlego de Hashem, da Ruach Hashem, tá? do sopro de Hashem, né? Da palavra, né? da boca de Deus, né? O sopro da boca de Deus. E depois de fazer toda essa separação, ele pega as suas almas. Depois de criar a possibilidade de do afastamento do bem, e eu escrevo bem com letra maiúscula porque de Hashem, da bondade suprema, ele sopra todas as almas dentro de Adam, inclusive de Havá. Só um minutinho, filhota, de Havá. Estou terminando aqui, já vou falar com você, meu filhota. E aí dentro de Havá estava Adam. Isso é um outro livro que eu comecei a escrever. Não vou continuar aqui, mas o porquê que Havá precisava estar dentro dele e depois saiu de dele, tá? E todas as almas estavam ali e as almas precisavam sair de dentro de Adão e alcançar as outras pessoas para formar a humanidade. Porque a humanidade era só Adão e Havá e tinha as outras pessoas. E aí a humanidade precisava dar a sua alma para as outras pessoas, tá? Que não eram humanos. Essa é uma outra questão que a gente precisa falar mais na frente. Mas enfim. Então, humanos vem de humus, que vem de terra, que vem de Adão. Tá? E depois, enfim. Só para a gente ter essa referência aqui, ok? E aí, deixa eu tirar essa continuação daqui para a gente não se perder na próxima aula.
E aí, tá? Nisso que é montado toda essa estrutura, a alma que estava ali com Adão precisa voltar para Deus. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque para a gente entender isso aqui, ó, o estado de aniquilação da alma não faz muito sentido porque a alma divina vem de Deus e Deus não pode ser destruído. Então, essa alma tem que, ela já estava com Deus, a nossa alma estava com Deus dentro de Deus na criação e foi colocada dentro de Adão. E aí tem essa falsa sensação de que existe outro além de Deus e não tem. Eu e você não existimos, o que existe é Deus. O que existe é uma consciência separada de Deus, onde nós percebemos a nossa individualidade e nós não percebemos o coletivismo com outras pessoas que também são essência divina, são essência de Deus. Então, quando o Rambam diz a diluição, significa voltar para o estado da inconsciência da individualidade e você perde você, se perde em Deus. É como se fosse uma gota no oceano. Então, todas as almas que estavam dentro de Deus e foram para dentro de Adão, se perdendo completamente, vão ficar perdidas como se fosse um barco sem leme dentro de Deus. Isso é um castigo? Pode ser, porque você perde a sua individualidade, mas também recebe a bondade de Deus por voltar-se à origem e você volta ao contato com Hashem, menos a Shekhinat Hashem, que é a revelação da existência de Deus dentro da criação. Deus está em tudo, a energia divina está perdida em todas as coisas. Dentro de cada átomo tem a presença divina. Só que nem todo mundo consegue perceber isso. E essa diluição, esse perder-se, é justamente esse ponto. Eu vou terminar a aula por aqui, mas depois a gente tem a continuação falando sobre o pecado e a razão daquelas pessoas que perderam o Olam Abba. A gente vai explorar cada um dentro do Talmud e dentro do Tanakh, tá? Do livro de Reis, aqui, por exemplo, 1 Samuel, Shmuel Aleph, e etc, etc, etc. E assim a gente continua as nossas aulas sobre Tanakh, sobre Talmud, falando sobre salvação da alma. Espero que essa aula tenha ajudado muito você. É uma aula muito profunda, gente, isso demora anos para aprender. Eu estou trazendo aqui de forma compilada para que a gente possa ter acesso a isso. Então vamos estudando e eu espero que você comente aqui embaixo se você puder ajudar doando para que a gente possa comprar mais livros, ajudar mais pessoas. Tá? Enfim, tem os nossos projetos sociais, está lá no site Yaakov Ben Lev. Tem um curso também completo para que você possa também ajudar as pessoas a realmente resolver questões documentais, resolver questões pessoais também, de saúde, etc, etc. Todo o dinheiro de doação, pode ser por Pix ou pode ser por entrar no nosso curso, vai ser revertido para ajudar pessoas. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.